Boa noite, gente. Me ouvem? Boa noite. Boa noite. Agora eu ouço Posso? vocês. Então tá, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula aí de história do Brasil. Eu vou dar aquela retomada de sempre no conteúdo da aula passada. Aí depois a gente segue para o conteúdo da aula de hoje, tá? O material eu não vou disponibilizar ainda hoje, que o material de hoje, que faltou alguma coisa ali no final, botar as questões que eu sempre boto, né, da URGS. Não consegui abrir ali os PDFs, então faltou. Então eu vou botar essa semana ainda, tá, gente? Mas não vai ser hoje em seguida. E também as indicações de filmes e vídeos, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui, compartilhar aqui. Como agora eu ouço vocês, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa e fazer algum comentário, alguma dúvida, abre o microfone e sai falando, tá? Deixa eu ver o que a gente estava aqui. Então, gente, eu vou retomar rapidamente, tá, o que a gente viu na outra aula, tá? Na aula da semana passada. E depois a gente segue para a aula de hoje, até porque tem coisas da aula passada que nós vamos precisar lembrar, tá? Para a aula de hoje, principalmente ali a parte da União Ibérica, tá? Eu vou passar rapidamente onde eu achar que a gente tem que parar, aí a gente para. Deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Deixa eu ver. Aí, vamos lá então. Então, na aula passada, pessoal, nós falávamos do início da colonização do Brasil pelos portugueses, mais especificamente o recorte temporal do século XVI, tá? Então, cada aula, assim, cada material, eu vou fazer bem no título do material, eu vou botar o século que a gente vai estar trabalhando naquele material. Uma coisa que outra, assim, talvez vá, algum assunto que outro vá pertencer também a outros séculos, a outros recortes temporais. Mas, geralmente, tá? Então, vou procurar fazer aula para a gente delimitar, né, de qual século a gente está falando, né? Para a gente se achar aí no tempo também, né? Não se perder aí no tempo, tá? Então falamos, né, das capitanias hereditárias, né, desse sistema de capitanias hereditárias que foi criado por Portugal, né, para tornar a colonização mais efetiva do território. E esse sistema, né, ele já tinha sido utilizado pelos portugueses em outros territórios e vai ser utilizado aqui no Brasil, né, aquela divisão do Brasil em grandes lotes de terra para poder, né, transformar, para poder colonizar e explorar melhor o território, tá? Esse sistema não vai desaparecer com os governos gerais, lembrando, tá? Esse sistema ele permanece, a divisão das capitanias permanece, os capitães donatários eles permanecem, só que agora eles vão obedecer quando tiver, né, o governo geral, que a gente também falou, né? Eles vão obedecer ao governo geral, tá? E nós botamos aqui, ó. Aí falamos das capitanias, as mais prósperas, né, de São Vicente, Pernambuco, que conseguiram, de alguma maneira, tornar a exploração mais efetiva, conseguiram produzir açúcar, conseguiram expulsar os indígenas que incomodavam ali, conseguiram expulsar os franceses. Então, né, essas duas capitanias, elas tiveram sucesso, vamos dizer assim, né, na empreitada que os portugueses estavam se propondo aí, né, na colonização, tá? Aí vieram os governos gerais. Aí lembrando, né, o governo geral é uma maneira que Portugal pensou de centralizar a administração do território numa figura, numa pessoa que é o governador geral, mas o sistema de capitanias não desaparece. Portugal vai escolher uma capitania para ser a capitania real, a capitania de Portugal, que vai ser a capitania da Baía de Todos os Santos, onde hoje fica o estado da Bahia, tá? E lá vai ser a primeira sede administrativa do Brasil,
que é a cidade de Salvador, inclusive, né, considerada então a primeira capital do Brasil, e o primeiro governador geral vai ser o Tomé de Souza, tá? Então nós falamos aí dos governadores gerais também nesse sistema aí dos governos gerais, tá? Tomé de Souza, depois o Duarte da Costa e o Mendes Sá, tá? Nesses três primeiros governos gerais aconteceu muita coisa importante, assim, que às vezes é lembrado nas provas, que alguma questão pode trazer então para vocês, né? No governo Tomé de Souza foi a construção da cidade de Salvador e a primeira missão jesuítica, né? Os primeiros jesuítas vindo também para o Brasil, a divisão do governo em outros cargos também, ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor, também instaladas as câmaras municipais, né? Começam a ser também introduzidos os engenhos ali naquela região. Então, né, é um governo bem importante. Daí, no governo do Duarte da Costa, teve a invasão francesa, quando os franceses construíram a França Antártica, numa região da Baía de Guanabara, e também foi o período ali que começa a construção do Colégio de São Paulo. E no governo do Mendes Sá, a expulsão dos franceses e em cima de onde os franceses estavam, a construção da cidade do Rio de Janeiro, a cidade que se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, futura cidade do Rio de Janeiro, e depois, né, a próxima capital do Brasil, tá? Então, isso aqui é bem importante, tá, pessoal, para a aula de hoje, que a gente vai falar, a União Ibérica. A União Ibérica foi uma união entre Portugal e Espanha, quando morre o Filipe, o rei de Portugal, Dom Sebastião. Ele morre em 1578, numa batalha contra os mouros, não deixou herdeiros, e o único herdeiro mais próximo para assumir o trono seria um tio-avô dele, Dom Henrique, que também vai falecer logo depois. Então, em 1580, a dinastia Avis, ou Avis, ela desaparece e sem deixar herdeiros, tá? E aí o rei da Espanha, o Filipe II, ele vai invadir Portugal e vai anexar Portugal aos domínios da Espanha, criando então essa União Ibérica a partir de 1580 e ela vai durar até 1640, tá? Na aula passada eu não falei assim em maiores consequências da União Ibérica, mas que deixei para a aula de hoje que uma das grandes consequências, tá, é que a Holanda vai invadir o Brasil por causa da União Ibérica. Mas por quê? Porque o Felipe II, o rei da Espanha, vai determinar, isso eu vou falar, vou repetir depois, ele vai determinar que a Holanda, os holandeses, que na real naquele tempo não se chamava Holanda, eram as Províncias Unidas, tá? As Províncias Unidas, futura Holanda, não vai, os comerciantes holandeses não vão mais poder vir aqui para o Brasil comprar o açúcar e levar para refinar na Europa e comercializar. E quem fazia essa atividade era principalmente os holandeses. Então, com essa proibição, tá, que o Filipe II vai impor aos holandeses, a Holanda vai resolver, então, invadir o território brasileiro, invadir o Nordeste, onde era o principal centro, né, da produção açucareira, e a Holanda vai ficar um tempo lá no Nordeste, produzindo açúcar, governando algumas regiões, uma boa parte do Nordeste, e também não só vai invadir o Nordeste, vai invadir lá na África, onde os portugueses tinham tráfico, né, nós vamos falar também disso hoje, o tráfico dos africanos, vai invadir os locais, né, que os portugueses tinham esse comércio na África. Então a Holanda vai comandar assim a produção açucareira, o tráfico durante algum tempo, o que vai trazer também consequências aqui para o Brasil, por exemplo, os indígenas começam a ser novamente mais procurados para a escravidão, que tinha diminuído um pouco. As missões jesuíticas que existiam aqui no sul vão ser atacadas por causa disso. Então vai dar uma consequência bem interessante aí para a história do Brasil, interessante, né, no sentido aí da colonização, a União Ibérica, tá? Eu vou repetir depois com vocês, mas para já se ligar que é um assunto que vai ter consequências diretas e uma delas é a invasão holandesa, tá? As invasões holandesas, no plural. Falamos também da produção do açúcar, né, das características da produção açucareira, baseada naquele sistema da plantation, que era uma monocultura, só se produzia, né, açúcar, mas né, com algumas aspas ou com
cuidados ao falar sobre isso, porque assim, apesar de ser uma monocultura, se produzia outras coisas nas lavouras para o consumo interno. E a economia do período colonial brasileiro não vai ser só produção de açúcar, tá? O que também é importante, caiu já numa questão alguns anos atrás, falava de plantation, falava da monocultura, falava que era só mão de obra escrava, e não era bem isso, né? Existia outras culturas aqui, outras produções, e também existia um trabalho livre, alguns trabalhadores livres, até no engenho, feitores, mestres de açúcar, artesãos. Então não era exclusivamente a mão de obra escravizada e não se produziu só açúcar, tá? No período colonial, tem que cuidar. Se produzia mais açúcar do que outras coisas, mas não era só açúcar, tá? E o mercado externo, o açúcar era o que era mais, o que era visado mesmo para o mercado externo. As outras coisas que se produzia, algumas eram para o mercado externo, mas muitas também para o consumo interno, tá? Então, ali eu botei, né, as características da produção do açúcar, tá, gente? Desde a instalação, né, das capitanias hereditárias, já começou aqui, desde a vinda lá da primeira expedição de povoamento, já começou, né, o engenho aqui, os engenhos começaram a ser criados aqui, construídos, e a produção do açúcar começou. Primeiro com a mão de obra indígena, né, escravizada, e depois a mão de obra dos africanos escravizados, mas lembrando, né, como eu falei, nem toda a mão de obra, não era toda a mão de obra escravizada. Alguns serviços dentro da produção do açúcar tinham uma mão de obra livre, tá? Desses caras que eu falei aí, mestres de açúcar, artesãos, agregados ali que viviam no engenho e ajudavam, mas ganhavam alguma coisa, assim, não eram pessoas escravizadas, tá? Então, ali eu botei a imagem, ó, da produção, tá? Lembrando que nem todos os donos de terra tinham engenho. O engenho era algo difícil e caro de ser montado, então nem todos os produtores de açúcar tinham engenho. Alguns só tinham a terra e a produção da cana e vendiam não, eles alugavam o engenho para produzir o açúcar. Eles só tinham eles tinham a terra, né, e a produção, tinham escravos, enfim, mas não tinham engenho, tá? E uma subprodução do engenho era a cachaça, a aguardente, que era usada na África muito como escambo, a troca por africanos escravizados. Então, era uma subprodução para um mercado externo também. E o engenho era composto por esse complexo, né, de construções da Casa Grande, que era a casa onde vivia o senhor de engenho e sua família, a senzala, né, que era a habitação das pessoas escravizadas, a capela, e o próprio engenho ali onde era, né, a produção do açúcar, que tinha todo um maquinário ali, toda uma estrutura. Nos primeiros engenhos tinham até médicos assim, pessoas que, né, tinham conhecimento de medicina para caso alguém se machucasse. Nos primeiros, assim, depois foi desaparecendo. Isso então bem no início ali no início da produção tinha pessoas que caso alguém se machucasse ali trabalhando. Só que depois, com o ritmo da produção aumentando, os portugueses e os senhores de engenho começaram a não dar mais bola para isso. Se machucasse ali alguém, se prendesse o braço numa moenda ali, enfim, seguia a produção. O importante era não parar. Então, depois, com o tempo, né, deixou de ter esses profissionais aqui, né, para cuidar, assim, se alguém tivesse machucado ali na produção, tá? E é isso, falamos também da sociedade do açúcar, né? É uma sociedade bem estagnada, né? O senhor de engenho, sua família, mandava em tudo, né? Uma sociedade patriarcal. Depois, abaixo ali, talvez o senhor de engenho, aqueles que não tinham engenho, que tinham as terras, mas não tinham engenho. Abaixo, eu digo nessa pirâmide social, né? Que a gente costuma desenhar, né? As pirâmides sociais. Então, abaixo daí os feitores, mestres de açúcar, agregados, religiosos, comerciantes, né? Que trabalhavam ali, enfim, ganhavam alguma coisa, e a maioria que eram os trabalhadores escravizados. Então, uma sociedade estagnada, né? Geralmente, quem nascia numa posição social mantinha aquela posição social a vida inteira, né? Dificilmente mudava, ou se mudasse, mudava, né, muito pouco, assim, durante a vida, tá?
E o que determinava, né, a posição social era a posse de terras e posse de escravos, né? Quem tinha terras e escravos, né, é quem tinha mais dinheiro, quem tinha é quem mandava, tá? Lembrando também que assim, um dos principais uma das principais atividades que dava, uma das atividades que dava mais dinheiro era a atividade do tráfico dos africanos escravizados. Então, os traficantes, os comerciantes, né, os donos de empresas mesmo que faziam esse tipo de comércio, eram empresas. Esses caras que tinham muito dinheiro. Muitas vezes eles até emprestavam dinheiro para os senhores de engenho, e depois cobravam, claro, né, as dívidas, juros, enfim. Então, esses caras que tinham muito dinheiro, os donos dessas empresas de tráfico de pessoas escravizadas. Isso dava, era o negócio, um dos negócios mais lucrativos do período colonial. E, né, ninguém queria mexer, ninguém queria acabar com esse negócio lucrativo. Então a escravidão, né, seguiu aí por muito tempo, tá? É claro também, né, a questão de enxergar um outro ser humano como inferior, né, enfim, racismo, todo, mas, né, tudo isso contribui, tá? E a escravidão, dos povos indígenas, falamos também, né, no final. Tinham três métodos de escravidão num primeiro momento, né? O primeiro na escravidão na base da força, pura e simples, né? A caça, o aprisionamento do indígena na base da força. Tinha um outro método que era tipo um campesinato, então ia se aculturando o indígena, tirando ele das suas aldeias, né? Das suas comunidades, das suas sociedades. Isso era feito muito pelos jesuítas, né? Que era e tornando o indígena mais próximo do que eles entendiam que era o certo, né, no ideal de trabalho dos portugueses, no ideal da religião cristã, e depois esse indígena aculturado, ou esse indígena que foi retirado, né, do seu local ali, da sua aldeia, da sua sociedade, ele vai acabar, às vezes, sendo escravizado. E o terceiro método era a integração gradual, né, do indígena como um trabalhador assalariado e depois também escravizado conforme a demanda, né, que os portugueses queriam, tá? Então, assim, a escravidão indígena, às vezes a gente passa por cima, assim, eu falo muito rapidamente, mas ela ocorreu todo o período colonial, não, né, em nenhum momento deixou de ocorrer. Claro que teve diferenças da escravidão dos africanos, em alguns momentos os jesuítas defendiam os indígenas, diziam, olha, né? A gente está aqui catequizando eles, eles são cristãos, não pode ser escravizado quem é cristão, né? Quem está se entendendo aí na cultura cristã, mas né, o interesse maior era o interesse da colonização, não era o interesse da catequização. A catequização servia para a coroa portuguesa como uma forma de elevar a religião, que né, os reis defendiam, mas também de garantir território e garantir pessoas que defendessem aquele território. Então, assim, se os indígenas começassem a resistir, né, se os indígenas não aceitassem a catequização, ou enfim, se por si só, assim, precisa de mais, né, trabalhadores aqui numa determinada região, eles iam ser escravizados. Se os indígenas atacassem, né, atacassem não, né, resistissem ao ataque português, também, né, se faziam as guerras justas, que era essa maneira dos portugueses de a gente está se defendendo dos ataques indígenas, né? Na real, né, os indígenas estavam se defendendo deles e os portugueses atacavam mesmo para aprisionar e matar. Então, sempre teve a escravidão indígena, todo o período colonial, né, desde ali 1530 não terminou com a vinda dos africanos, com né, a vinda forçada dos africanos aqui para o Brasil, tá? Claro que em alguns momentos vai ter, os indígenas vão ser mais procurados ou menos, tá? E também, é claro, algumas produções, os indígenas eram mais visados que os africanos e para outras os africanos eram mais visados que os indígenas. Para a produção do açúcar, por exemplo, os africanos eram mais visados, os portugueses entendiam que os africanos tinham mais habilidade para a produção do açúcar, o que na real não se comprova. Os indígenas também tinham habilidade. Aí se criam, né, também alguns mitos
na época, mas os indígenas são mais preguiçosos que os africanos, né? O que é uma mentira, né? Mas os indígenas não sabem produzir, não sabem agricultura, eles sabiam. A maior parte dos indígenas tinha manejo da agricultura, talvez de outras coisas, não de açúcar, mas tinha, tá? Então também começam a ser criados esses mitos, né? E claro, tanto os indígenas quanto os africanos, quando começam a resistir à escravidão, os portugueses e os senhores de engenho, enfim, né, quem escravizava não aceitava. Os indígenas tinham mais, entre aspas, facilidade para fugir aqui, porque conheciam mais o território, tinham mais contato aqui com outros povos, com quem já vivia aqui, e os africanos vão ter mais dificuldade, mas também vão fugir. Quando começam a fugir, começam a resistir, começam a se negar, é criado nessa, são preguiçosos, não gostam de trabalhar, né? E, claro, o modo de vida, né, dos indígenas, as visões, né, que eles apresentam também para os portugueses, cria esse choque para eles, né? Pô, como é que eles vivem assim, né? Então, também criam, né, esses mitos a respeito dos povos indígenas, tá? Bom, eu botei aqui algumas datas também para situar, né? O período que marcou o apogeu da escravidão indígena, ou seja, o período que mais vai ter escravidão indígena vai ser ali de 1540 até 1570. Tá? Então, na metade ali do século XVI, né? Do metade, um pouquinho antes até um pouquinho além da metade aí do século XVI. Tá? Então, esse é o apogeu aí da escravidão indígena. A partir de 1570, 1580, começam, né, os africanos a substituir os indígenas como mão de obra escrava. Mas, como eu disse, né, os indígenas não deixam de ser escravizados em nenhum momento. Tá? Sempre, em todo período colonial, vai ter escravidão dos povos indígenas. Tá? E tinha deixado, né, as indicações de filmes, então, se vocês quiserem, né, dar uma olhada, tem um filme, o Anchieta, que é sobre o padre José de Anchieta, que veio para o Brasil, jesuíta, né, que também teve uma atuação ali próxima aos indígenas, e uma série chamada Brasil 500 anos, que tem lá uma série de vários episódios, e tem colônia, império, república, e vai falar um pouco sobre esse período, tá? Bem assim delimitados os assuntos, tá? Acho que é bem interessante. E no final tem as questões, então deixa eu ir para o material da aula de hoje. Vamos para o século XVII, tá? Vamos lá para o século XVII. Deixa eu ver meu tempo. Tá, tem bastante. Esse século, pessoal, então, ele é marcado por algumas mudanças, consequências. Essa da União Ibérica é uma, né? As invasões holandesas. Vão ter revoltas também, que a gente vai trabalhar na outra aula, as chamadas revoltas nativistas ou revoltas coloniais, tá? Já caíram algumas questões. E assim, o que eu venho dizendo, né, nas aulas é que as questões da URGS, né, principalmente, como era uma prova antigamente, era uma prova maior, né, aí nos últimos anos se tornou uma prova menor, de 15 questões, então Brasil Colônia aparece, mas geralmente é uma questão, antes vinha três questões, duas, três questões. E claro, né, aí a questão se torna mais abrangente. Ela não vai ser tão específica, né? Ela vai perguntar algo assim que vai englobar mais coisas. Então é sempre bom a gente ter, né, um conhecimento assim do geral do que está acontecendo no período colonial, tá? Aqui eu botei outras atividades econômicas do período colonial brasileiro. Então, para reforçar que não era só açúcar, que não foi só o ouro. Quando o ouro é descoberto, vai ter uma mudança drástica também. Eu acho que a gente vai falar sobre o ouro na aula da outra, sem ser na semana que vem, na outra, tá? Então, assim, teve outras atividades econômicas, foram produzidas outras coisas aqui, tá? O fumo, o algodão, fumo e algodão também serviam para o mercado externo, que nem a aguardente também, tá? Então, assim, fumo, algodão e aguardente produzidos, o fumo e o algodão principalmente no norte e no nordeste, e a aguardente onde tinha engenho, foram para o mercado externo também.
tá? Não foram só para o mercado interno, tá? Foram também, mas a maior parte era o açúcar, tá? Criação de gado, pecuária, ele não era usado apenas na subsistência, como está aqui na legenda aqui da imagem, não era só para o consumo, né, para comer a carne. Ele também era utilizado para as moendas dos engenhos, para força para, né, fazer as moendas dos engenhos girarem. E desde quase sempre também, desde o século XVI, assim, começa a ter os engenhos, logo depois vão surgir as fazendas de gado. Até uma das questões para os indígenas começarem a resistir aos portugueses, enfim, resistir à colonização, porque o gado ele era não é produzido, né? O gado era criado no interior do território. Ele não era criado no litoral. Então as fazendas de gado geralmente elas vão ser sempre no interior, enquanto no mais próximo do litoral fica a produção do açúcar e outras produções agrícolas, mas principalmente a do açúcar. Então o gado vai para o interior. E quando os portugueses e os colonos aqui começam a abrir terra para botar fazenda de gado, começam a encontrar os indígenas. Alguns indígenas que tinham fugido do contato do litoral com os portugueses, estavam indo para dentro do território, e alguns que eles nunca tinham tido contato. Então os indígenas vão resistir a essa atividade, principalmente a do gado, porque é no interior, tá? Mandioca, trigo, charque também são produzidos, mas mais para o consumo interno, tá? Alimentação. Assim, a alimentação, né, dos trabalhadores era muito precária, era oferecido para eles, né, uma alimentação rasa, assim, só para manter, né, assim, praticamente para não morrer pouquinho assim, um pouquinho de arroz, um pouquinho de trigo, um pouquinho de mandioca, e o resto eles tinham que produzir. Então, a alimentação era bem precária, então, assim, o que os trabalhadores, os indígenas, os africanos, enfim, conseguiam produzir por eles, eles produziam, porque o que era dado a eles era muito pouco, assim, por dia, né? Era uma coisa mínima para se manter vivo, tá? E os senhores de engenho, a sua família, geralmente traziam as coisas de fora e não produziam aqui, tá? E as drogas do sertão é interessante, que são coisas encontradas aqui, no território brasileiro e algumas também foram para o mercado externo, assim, mas de uma maneira bem menos incisiva, bem menos significativa que o açúcar. Botei algumas: guaraná, gergelim, cacau, baunilha, castanha do Pará. As drogas chamadas drogas do sertão, não são drogas, né, que a gente fala hoje, né? Na época foi usado esse termo, então ele ficou até hoje, vocês vão encontrar aí nos livros de história, enfim, em outros lugares. Drogas do sertão são esses produtos, vamos dizer assim, encontrados aqui, tá? Então, bem importante, tá, gente? Outras atividades econômicas também no período colonial. Café não é do período colonial. Café é já do período do Império. Então, o café não entra aqui, tá? Nas atividades econômicas. E vamos lá. França equinocial, o que que é isso? Não sei se vocês lembram, né? Os franceses, eles incomodaram bastante os portugueses na colonização. A França nunca aceitou muito bem, né, a colonização portuguesa e vai incomodar, vai seguir incomodando. Na verdade, a gente tem três momentos de invasão francesa. Tem aquele momento da França Antártica, vai ter agora a França Equinocial, vai ter mais um no século XVIII. Então, os franceses, todo o período colonial, vão incomodar os portugueses, tá? O que que acontece? Em 1612, então, início do século XVII, uns comerciantes e nobres franceses, eles se associaram e tentaram organizar uma outra colônia francesa, agora em outro lugar, tá? Não mais lá na Baía de Guanabara. Agora eles foram lá para o Maranhão, tá? No atual estado, mas não existia Maranhão ainda, não existia estado do Maranhão. Era uma capitania lá, né? A capitania, se eu não me engano, a do Grão-Pará, tá? E lá eles criaram uma colônia chamada de França Equinocial, tá? Essa colônia, então, uma outra colônia francesa, tá? Aí no mais para o norte, ou mais, né, para o nordeste brasileiro, ela vai se sustentar ali por algum tempo
E a expedição, né, que vai ser uma das principais ali comandadas para manter essa colônia, expedição comandada pelo Daniel de La Touche. Tá? Ele fundou um forte chamado Forte de São Luís, em homenagem ao rei da França. Quase todos os reis da França se chamam Luís. E ele deu origem à cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. Então, uma cidade bem antiga também, daí do século, no início do século XVII, e com origem na invasão francesa aqui no território. Tá? E aí aconteceu uma coisa que raramente acontecia, mas como nós estamos num período da União Ibérica, os portugueses e os espanhóis se uniram para enfrentar os invasores, tá? Era difícil acontecer a união entre Portugal e Espanha, assim, união militar, aliança militar. Acontecia em alguns momentos do período colonial, mas sempre, claro, com interesse, quando tinha interesse dos dois, né, eles raramente se bicavam, assim, tá? E após inúmeros combates, então, os franceses desistiram e se renderam em 1615. Então, durou aí uns 3 anos, tá? A França equinocial. Teve uma questão da URGS, se eu não me engano, 2009, ou seja, né, há bastante tempo atrás, 15 anos atrás, que perguntou das invasões francesas e trouxe os três momentos de invasão. Então, a da França Antártica, a França Equinocial e a outra lá do século XVIII. Depois, não apareceu mais assim uma questão, como eu disse, né, uma questão específica é mais difícil de aparecer. Pode ser que apareça, né, citada em alguma questão, mas especificamente acho mais difícil. Mas para lembrar que a França equinocial existiu, que a França estava incomodando aí, tá? Vou passar aqui, vamos ver. Aqui é uma planta, ó, a planta baixa do Forte de São Luís, está construído pelos franceses. Tá? Então, os franceses construíram lá, né, o forte e dali, né, essa invasão é parecido com a do Rio de Janeiro, né? Duas cidades do Brasil, né, elas têm origem nessa expulsão dos franceses. O Rio de Janeiro com a França Antártica e São Luís com a França Equinocial. Então, tem, né, uma relação aí, né? A invasão francesa com a origem dessas cidades. Vamos falar da escravidão africana. Então, agora, né, que a gente está avançando aí no século XVII, é como eu disse, né, o auge da escravidão indígena vai até os 1570, então, da metade para o fim do século XVI. E agora os africanos estão sendo cada vez mais visados para mão de obra, né, aqui nas lavouras de açúcar e também para outros tipos de mão de obra, e cresce progressivamente a partir de 1570, tá? Final do século XVI e quase aí início do século XVII. Tá? Então, eu botei substituição, né? Mas entender que não é uma substituição completa e total, né? Os indígenas seguiram sendo escravizados. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem um dado que mostra, né, a mortandade dos indígenas entre 1562 e 63, mais ou menos 60 mil indígenas morreram em um ano. Olhem só, né, esse número é exorbitante, né? Ele traz assim né, o montante, né, para aquela época, 60 mil, né, pessoas em um ano. Então, para mostrar como foi, né, agressiva a colonização para os indígenas, as causas principais eram as doenças e as guerras. Né? Então, as doenças trazidas, né, pelos brancos, que os indígenas não tinham defesa biológica, e as guerras justas que eu falei. Ou os portugueses também chamavam, às vezes, guerras de extermínio. Então, né, essa foi uma outra causa bem importante para esse número tão expressivo desse genocídio indígena. Tá? Nessa época, então, a coroa portuguesa começou a tomar medidas contra a escravidão, né, a escravização dos indígenas. Tá? Começa a dizer, não, agora só em situação, né, só nas guerras justas, que pode escravizar, que é esse conflito que eu falei. Não pode em outro, né, para uma outra coisa, não pode, tem que ser em guerras justas. Só que daí também, o que que é guerra justa, né? Quem vai dizer o que está acontecendo? Quem vai determinar se a guerra se é uma guerra justa ou não é o que está acontecendo?
né? Então também fica muito a coroa lá de Portugal determina, mas também quem está aqui no Brasil meio que faz o que quer, assim, né? A fiscalização também não era assim, ah, não, mas olha lá, né? Estão escravizando os indígenas, sendo que não é uma guerra justa, e, né, vão ser punidos. Dificilmente, tá? Claro que havia, né, às vezes uma reclamação, principalmente dos jesuítas também, né, que não podia, mas também, né, era uma coisa não ficava assim tão, né, não era tão fiscalizado, tá? E também a guerra justa acontecia, eu botei ali no final, ó, como punição pela prática da antropofagia. Acho que eu mencionei na última aula, né, os portugueses achavam isso um absurdo, né, os indígenas praticarem antropofagia e usavam isso como justificativa para aprisionar ou matar os indígenas. Isso vai todo o período que os portugueses ficam aqui, em todo momento usam isso, né, contra os indígenas, o que era uma prática, né, ritual indígena, enfim, né, parte da cultura que os portugueses achavam um absurdo, né? Mas a monte de gente que eles matavam, né, aí estava tudo bem. Aqui eu botei uma gravura do Zacarias Wagner, tá? De 1630, que mostra já a substituição, né, da mão de obra de pessoas africanas aqui, pessoas negras, mas, né, ela é de 1630, né, mas a substituição, entre aspas, já começa antes. Que mais da escravidão africana? Enfim, né, falar um pouco da própria escravidão, do tráfico, né, dos africanos escravizados, tá? Já no século XVI, né, já existia o tráfico chamado tráfico negreiro, né, ou tráfico dos africanos escravizados, uma atividade, como eu disse, né, extremamente lucrativa, tá? Na verdade, os portugueses já utilizavam, né, os africanos escravizados lá no século XV, já tinha nessa ideia, né, de levar os africanos para locais de produção no século XV, já nas ilhas do Oceano Atlântico. Então, essa atividade, né, ela começa a se tornar mais expressiva aqui no Brasil a partir do século XVII, mas ela já era feita pelos portugueses. Os traficantes de escravizados, então, né, interessados em expandir esse negócio, eles começam a firmar alianças com os chefes locais africanos, tá? Fazendo, né, às vezes uma troca, às vezes não, né, quase sempre, uma troca, o escambo, né, dos africanos aprisionados ou que viviam num sistema ali que não era escravidão, né, mas que tinha, claro, tinha uma cultura de guerra entre as sociedades africanas e os que eram vencidos eram levados como prisioneiros e muitas vezes, então, né, o que esses traficantes, o que os portugueses fizeram era comprar esses prisioneiros, trocar eles por outros produtos e levar. Isso aos milhares e aos milhões, né? A gente vai ver, né, os números aí, mas se calcula mais ou menos que tenham vindo, né, que tenham sido trazidos para o Brasil aí em torno de 8 milhões, tá? 8, 10, alguns falam até 12 milhões de africanos, tá? A Igreja Católica que, né, se manifesta contra a escravidão dos indígenas em relação à escravidão dos africanos não diz quase nada. Só dizia que tinha que ser batizado antes de entrar no Brasil, né? Não podia ser pagão, né? Tinha que ser batizado na religião cristã. Então era feito o batismo à força, claro, né, dos africanos. E até tinham rituais lá na África ainda, rituais assim de batismo, de esquecimento da própria cultura. Em alguns locais eram feitos rituais para os africanos já irem se acostumando, né, ao novo território que eles iam encontrar, os que chegassem, né? Os africanos trazidos, então, para o Brasil, eles pertenciam a dois grandes grupos étnicos, tá? Sudaneses e bantos. Mas, assim, né, não dá para classificar dessa maneira, que nem os indígenas, né? Quando a gente fala, os tupis e os tapuias. Só que a diversidade étnica e cultural era muito maior do que simplesmente sudaneses e bantos, tá? Sudaneses geralmente originários da região da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim, e os bantos geralmente originários do Congo, Angola e Moçambique. Então tinha essa diferença, mas assim, como eu disse, né, diferenças étnicas, culturais, físicas, elas eram enormes, tá? É a mesma coisa, né, em relação aos indígenas. Não dá para, né, botar tudo na mesma, são todos, né, falam todos a mesma língua, não, né? Muito pelo contrário, tá?
Aqui eu botei, ó, o compartimento de um navio chamado Negreiro. Geralmente se acha no século XIX que ainda existia, né, a escravidão, ainda existia o tráfico. No século XIX começa a surgir, então, esses desenhos, né, de como era um navio que levava, né, os africanos escravizados. Então, existem desenhos da época, né, que mostram, e essa é uma gravura, é uma delas, ó, feita em 1800, publicada em 1830. Como é que se dava esse tráfico, então, né, dos africanos? Bom, se calcula, o tráfico, o principal, assim, foi entre 1550 e 1855. Em 1850 é feita uma lei, aqui no Brasil, a gente vai falar disso bem mais para frente, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que ela vai proibir o tráfico dos africanos, ela vai proibir o tráfico de pessoas escravizadas, tá? Em 1850. Não proíbe a escravidão, né? A escravidão oficialmente, né, nós termina com a Lei Áurea em 1888, mas então são basicamente 3 séculos, né, 300 anos de escravidão, até mais, na verdade, né, como o Botelho, entraram pelos portos, né, nos portos brasileiros, cerca de 8 a 10 milhões de africanos, em sua maioria jovens do sexo masculino, que eram mais buscado para trabalho pesado, né, nas lavouras, tá? Os navios que transportavam, então, eram chamados de tumbeiros pelo grande número de mortos que acontecia durante a viagem. E até se dizia, tem estudos hoje que falam até de como mudou o próprio Oceano Atlântico, as mudanças né, os navios tumbeiros, a mudança que eles trouxeram até para a fauna do oceano, porque os tubarões perseguiam os navios, já que muita gente morria, jogavam as pessoas no mar sem qualquer, né, ritual ali, sem qualquer, né, cuidado, humanidade, enfim, né, morria, era jogado no mar, alguns se matavam também, né, para não, uma forma de não se entregar, né, à escravidão, era jogado o corpo no mar. E como isso mudou, e daí os tubarões perseguiam, de longe dava para sentir o cheiro dos navios, porque, né, eram 3 meses ali, não tinha qualquer preocupação, né, questões de higiene, enfim, as pessoas, né, os africanos eram todos acorrentados ali, amarrados, ficavam ali no porão, né, nos porões, quanto mais gente, né, os traficantes levassem, mais iam lucrar. Mas aí alguns falam, mas ah, né, a pessoa ali era uma mercadoria, eles não estavam preocupados com a sua mercadoria, mas no lucro final deles, né, mesmo se morresse muita gente, eles ainda lucravam muito. Então não tinha uma preocupação em manter bem as pessoas, né, mesmo que naquela ideia de a pessoa é uma mercadoria, tá? Os sobreviventes eles eram desembarcados em 3 lugares, principalmente aqui no Brasil, tá? No Salvador, Recife e Rio de Janeiro, mas principalmente Salvador e Rio de Janeiro, eram os 2 portos que recebiam mais africanos escravizados, tá? E claro, durante, né, todo esse período teve resistência, né? Resistência tanto dos indígenas quanto dos africanos, fuga, a tentativa de assassinato, suicídio, né? Então, assim, teve, né, todo momento. Resistência sempre vai ter, tá? Aqui uma outra imagem, né, do Rugendas, o Johann Rugendas, 1835, de um porão, né, desses navios, como era, né, como as pessoas eram levadas, assim, né, aos montes, né, ali, faziam as necessidades tudo ali, né, davam ali uma alimentação mínima também para sobreviver, né, quem ficava doente, né, tinha que aguentar, e se morrer, morreu, era jogado no mar, então, enfim, né, essa situação. Negociações e resistência. Então, como é que aconteciam essas negociações também? Porque assim, os africanos começam a chegar aqui e vão para as fazendas, alguns vão trabalhar mais próximos do senhor de engenho da sua família. Começa até a se criar uma certa diferenciação entre aqueles que já falam português, porque era proibido eles falar outra língua, né, e expressar outra forma de religião. Então, né, alguns vão já conseguir falar o português, conviver mais próximos
do senhor de engenho, da sua família, e começa a se criar essas diferenciações e claro, né, os trabalhadores ali vão começar a negociar, tá? Essas negociações eram para obter melhores condições de vida. Por exemplo, um dia eu quero trabalhar na minha roça para os meus alimentos. Ah, ou quero uma moradia um pouco melhor, condições melhores na minha moradia. Enfim, né, melhores condições, um alimento melhor, melhores condições de vida. Existiram até alguns momentos que os trabalhadores se chamava assim, se aquilombavam, não é o quilombo, mas eles se aquilombavam no interior da fazenda, se negavam a trabalhar, não querendo a liberdade que eles sabiam que não iam ter, né, a alforria, mas querendo melhores condições de trabalho, né? Então, menos diminuição dos castigos físicos, né, que era muito comum, né, o castigo físico, a chicotada, a chibatada. Então, também essas formas de negociação e resistência, tá? Sobre a alforria, até não botei aqui, existiu, né, a alforria, a compra, né, da liberdade, existia. Só que era, claro, uma minoria que conseguia, né, tinha, às vezes, conseguia comprar, conseguia juntar o valor que podia para comprar e comprava, né, o dono lá dava, o dono da terra dele, ele dava, e depois revogava, porque também podia fazer isso. Então, né, a alforria existiu, mas também era limitado, assim, né, o número de pessoas que né, se tornou livre pela alforria, tá? E uma das formas, né, mais famosas, talvez, de resistência era a organização dos quilombos, o mais famoso sendo o Quilombo de Palmares. Não existiu só o Quilombo de Palmares, tá, no Brasil colônia, existiram milhares de outros quilombos, né? O Quilombo de Palmares ele se torna um dos mais famosos porque ele era grande. Na verdade, não era um quilombo só, eram vários quilombos e ele resiste por muito tempo. Onde hoje fica o estado de Alagoas e ele vai resistir aí por quase 100 anos. Então, até eu botei mais de 60, mas é até mais. Tá? E chegaram a viver ali cerca de 200 mil africanos e descendentes. E não eram só os que fugiam não eram só os africanos que moravam nos quilombos, tinham também indígenas fugitivos, brancos também, que às vezes por algum motivo estavam fugindo já das autoridades e queriam se esconder também. Então, né, foi uma organização bem interessante e resistiu, né, o Quilombo de Palmares aí até 1695 aproximadamente, final do século XVII, desse século a gente está falando, tá? E os quilombos existem até hoje, né, como uma forma de resistência também, né, as comunidades quilombolas como formas de resistência. Muitas das que existem até hoje se formaram no século XIX, às vezes um pouco antes, e muitas dentro de cidades, inclusive, né, como uma forma da resistência, né, dos africanos, dos descendentes africanos à escravidão, tá? Um episódio bem legal sobre isso também, daquela série que eu indiquei da Guerras do Brasil, o episódio 2. Eu vou botar no material a indicação desse episódio. Ele fala especificamente sobre o Quilombo dos Palmares, mas ele também traz a questão atual, tá, da resistência quilombola. Aqui uma imagem da Guerra dos Palmares, tá? Então, né, onde ocorreu, né, a extinção do Quilombo de Palmares, né, o Zumbi, né, dos Palmares ali, que era uma liderança, e foi, né, depois lembrado, e é lembrado, né, como uma líder, né, dessa resistência. E vamos para as invasões holandesas, para fechar aí a nossa aula, tá? Lembrando lá da União Ibérica. Então, os holandeses, na verdade, eles sempre participaram do comércio açucareiro, eles financiavam os engenhos, eles comercializavam o açúcar na Europa. Claro que eles ganhavam muito com isso, né? Não era de, eles são bonzinhos, queriam ajudar. Não, eles ganhavam, né? Então, eles compravam açúcar aqui, refinavam na Europa, vendiam na Europa, só que aí teve a União Ibérica, tá? Então, desde a União Ibérica, eles vão ser proibidos por uma ordem, tá, do Filipe II. Filipe II vai criar as ordenações filipinas, ele vai determinar que os holandeses não podem mais comercializar o açúcar brasileiro, porque a Holanda e a Espanha eram inimigas. A Holanda, as Províncias Unidas, na verdade, tinham
conseguido a sua independência em relação à Espanha, então eram inimigas, tá? O que que os holandeses fizeram? Criaram uma companhia de comércio, e essa companhia de comércio, então, vai ser a responsável pela invasão do território brasileiro, por financiar a invasão do território do Nordeste brasileiro, para eles mesmos produzirem o açúcar e eles mesmos levarem o açúcar para a Europa, tá? A primeira invasão vai ser na Bahia, que era a capital, né, Salvador, capital, e um dos principais centros de produção do açúcar. A primeira investida vai ser na Bahia, em 1624, tá? Num primeiro momento, os holandeses vencem, mas conseguem até prender o governador lá da região, Diogo Mendonça Furtado, e levam ele para a Holanda preso, tá? Governador geral, na verdade, tá? O governador geral. Só que a Espanha vai revidar, tá? Vai enviar uma esquadra de 52 navios, 2.000 homens, enfim, vai conseguir expulsar os holandeses da Bahia. Então, os holandeses vão, né, conseguem por um tempo, invadem Salvador, queriam se fixar na Bahia, mas são expulsos. Não contentes com isso, eles voltam, 6 anos depois, em Pernambuco, em 1630, na capitania de Pernambuco, a capitania de Pernambuco era o maior centro produtor de açúcar da colônia, tá? E ali eles vão conseguir, ali vai ter um momento assim de luta, assim, não vai ser logo de cara, mas eles conseguem se fixar na região, principalmente ali a partir de 1636, 37, tá? Então, eles vão conseguir depois aí de uns 5, 6, 7 anos de várias batalhas aí contra os colonos, os portugueses, enfim, eles conseguem se fixar, principalmente em Recife e Olinda, tá? Então, né, eles vão escolher essas duas cidades e depois estendem o domínio para outros territórios do Nordeste. E aí teve um cara aí que governou essa colônia, vamos dizer assim, ó, não é bem uma colônia, né? Ele governou os empreendimentos holandeses, chamado Maurício de Nassau. E o governo dele vai ser sempre lembrado assim na história, porque ele foi bem sucedido durante algum tempo, ele manteve um contato amigável com os antigos senhores de engenho locais, portugueses, descendentes de portugueses. Ele não permitia que os holandeses fizessem agiotagem com eles, ele emprestava dinheiro para os senhores de engenho para manter a produção, né? O que ele queria era manter a produção do açúcar para gerar mais a ideia do lucro sempre, né? Então, manter um contato próximo dos senhores de engenho ali para manter a produção rolando. Ele governou de 1637 até 1644, tá? O Maurício de Nassau. Então, ele foi escolhido para esse cargo e ele vai vir então para cá e ele vai então ser lembrado aí na história por ter sido um governo que trouxe uma colonização efetiva e lembrado assim também por ter trazido missões artísticas, por ter melhorado muito assim as cidades, a estrutura das cidades de Recife e Olinda, com pavimentação, com saneamento. Enfim, ele vai, né, ser lembrado por isso, tá? Mas chega um tempo ali que ele vai brigar com a Companhia das Índias Ocidentais, vai se desentender ali e vai ser demitido do seu posto. Quando ele sai desse posto de, né, governador assim dos empreendimentos holandeses, aí ocorre, aqui está ele, ó, Maurício de Nassau, esse cara aí, ó. Aí ocorre a restauração. A restauração é quando os portugueses então é quando acaba a União Ibérica, em 1640, um pouco antes, na verdade, né, do Maurício de Nassau ser demitido, e quando os Bragança passam a governar Portugal, e, consequentemente, aqui os holandeses, com a saída do Maurício de Nassau, os holandeses começam a ser expulsos aqui do território, e vão ocorrer, a partir de 1645, várias batalhas para expulsar daqui os holandeses. Quem se destaca aí são esses caras que eu botei aí, o João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, o Felipe Camarão, que era indígena, e o Henrique Dias, negro. Até formam um batalhão só com homens negros, o batalhão dos Henriques. Então, eles vão se destacar aí nas batalhas contra os holandeses, tá?
Aqui o Dom João IV, que dá início à dinastia dos Bragança, que é a dinastia do Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, né? Essa dinastia que vai e existe até hoje aí né, os descendentes aí dessa dinastia. Para fechar, gente, então, a expulsão dos holandeses, tá? Ela se dá aí com algumas batalhas, principalmente a Batalha do Monte das Tabocas e as batalhas de Guararapes, tá? Os holandeses só reconhecem a perda do litoral em 1661 e assinam a paz em 1669, ganhando uma indenização, que eles, né, para eles, bom, eles tinham, né, tomado que o território era deles, então eles querem uma indenização. E o açúcar brasileiro nunca mais vai ser o mesmo no mercado internacional, porque os holandeses vão passar a produzir o açúcar nas Antilhas, na América Central, e vão comercializar a um preço mais baixo, e além disso, eles que detinham o domínio dos mercados consumidores. Então, né, o açúcar brasileiro, vamos dizer assim, né, depois das invasões holandesas e da expulsão deles, vai acabar entrando em decadência no mercado, mas não no mercado externo, mas não deixa de ser o principal produto, tá, gente? Da colônia, principal produto de exportação. E aqui a batalha, a imagem da Batalha de Guararapes. Certo, pessoal? Eu só fiquei devendo aí as questões e as indicações. Eu vou botar no material. Alguma dúvida? Nenhuma. Tudo ok? Então tá. Valeu, gurizada. Obrigado aí pela atenção. Boa semana. Feito, professor. Tudo ok. Valeu. Boa noite.